Eclesiastes, capítulo 10, o versículo 1 diz: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito agora venha nos levar a toda a verdade, que o mesmo Espírito venha me empoderar para eu trazer a mensagem com poder esta manhã. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta manhã. E hoje nós vamos falar sobre moscas e mau cheiro. É um tema diferente, interessante, mas é o que a Bíblia fala. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro. Então vamos falar sobre isso. E essas duas coisas parecem estar sempre caminhando lado a lado, né? Moscas e mau cheiro. Não é bem só moscas, porque o texto especifica moscas mortas. E essa dupla, essa parceria, ela inutiliza, ela cancela. E nós lemos aqui que elas inutilizam o unguento do perfumador. Esse unguento seria aquela parte principal de um perfume. E naquela época você poderia até usar um perfume mais caro, que seria o óleo. Né? É com esse óleo que foi lavado os pés de Cristo, por exemplo. É um óleo que já vem concentrado. Desse óleo era feito um perfume que era diluído, então, como é o caso hoje. E ao diluir, então, você faz aí um perfume menos concentrado, mas um perfume de todo jeito. Então, o perfumador, ele prepara esse unguento para a confecção de perfumes, etc. e tal. Mas onde você tem mosca morta, você vai ter mau cheiro. Você pode, às vezes, ter moscas e não ter mau cheiro. Mas quando você tem moscas mortas, se até a mosca está morrendo, é porque a coisa já está em estado avançado. A coisa já está para lá de complicado. A consequência dessa dupla é inutilizar, o que significa tornar inútil, tirar a função, tirar o propósito, estragar, danificar. Quando nós temos alimento estragado, quando eu falo estragado, eu falo bem estragado, você tem o quê? Você tem moscas. E você tem o quê? Moscas mortas. Inclusive, teve até recentemente uma reportagem de um certo supermercado lá no bairro do Jacintinho. Não vamos dizer qual supermercado, por questões éticas, mas eu também não sei qual era. Mas encontraram lá, alguém fez uma denúncia e as autoridades foram lá e descobriram um monte de carne lá, já podre mesmo, estragada. E além de moscas, eles encontraram o quê? Moscas mortas. A reportagem mostrou lá moscas mortas no meio, dentro da carne. Então ali a coisa já estava meio que mal cheirosa. E infelizmente eles misturavam aquela carne mal cheirosa com uma carne mais nova e fazia carne moída, fazia linguiça. Então a gente tem que cuidar onde é que a gente faz compra. Tá? Mas a questão é essa: moscas mortas inutilizam o unguento do perfumador. Inutiliza. Aquele unguento, aquele perfume não pode mais ser usado. Na vida do crente também pode haver essa questão. Na vida do crente, moscas mortas também vão inutilizar a vida do crente. Moscas mortas vão deixar um mau cheiro que você percebe. Você pode não perceber uma mosca morta, porque a mosca morta é algo pequeno. Mosca morta é algo que você não nota. Ela pode estar escondida. Agora, o mau cheiro você não esconde tão facilmente. O mau cheiro ele não passa indetectável. Mau cheiro você não precisa nem ver a carne estragada, a comida estragada. Você não precisa nem examinar o unguento do perfumador. Por quê? Porque de longe você já percebe que estragou-se. O interessante, ele inutiliza o unguento do perfumador. Por quê? Porque dá mau cheiro. Agora, interessante, para que serve um perfume? Para dar um bom cheiro. A função do perfume, do unguento do perfumador, é perfumar.
é trazer um bom cheiro. Só que não tem um bom cheiro, tem um mau cheiro. Por quê? As moscas mortas inutilizaram. Então tem muitas coisas na vida do crente que podem ser inutilizadas, estragadas, danificadas, devido a quê? A moscas mortas. Então hoje eu quero ver aqui algumas causas e alguns efeitos de ter moscas mortas em nossas vidas. Tá? Vamos ver primeiro a causa. O que causa? Moscas mortas fazem exalar um mau cheiro. A causa do mau cheiro, evidentemente, são as moscas mortas. Como eu disse, as moscas vivas já dão trabalho. Se você vai num restaurante ou vai no supermercado, você vai numa lanchonete e você olha dentro daquele display de vidro onde tem os alimentos e você vê uma ou duas moscas voando, você já fica meio com o pé atrás. Mas elas em si não exalam mau cheiro. Mas se uma mosca morta nos alerta, nos chama atenção, nos deixa com o pé atrás, imagina quando você vê lá dentro daquele display, daquela amostra, você vê moscas mortas. Conselho meu, se você vê uma mosca morta ali, corra, tá? Não, obrigado. Ah, promoção, fica para outro dia, deixa para lá. Não. Se uma mosca viva, imagina uma mosca morta, quanto mais atenção e perigo aquilo está mostrando. Então, moscas mortas vão causar um pouco de estultícia. O que diz aqui, olha, fazem exalar mau cheiro e inutilizam o unguento do perfumador, vírgula. Aí fala, assim é. Assim significa do mesmo jeito que. Ele está fazendo uma comparação. Está dando um exemplo. O exemplo é moscas mortas no unguento do perfumador. Aí ele fala, é a mesma coisa que, assim é, o famoso em sabedoria e em honra, um pouco de estultícia. Veja que interessante. O que está causando o estrago são moscas mortas, que são coisas pequenas. E o que vai inutilizar os famosos em sabedoria, os famosos em honra, é algo também, é um pouco de estultícia. Estultícia quer dizer tolice. Tolice. Estultícia é falta de sabedoria. Ou é você, talvez, ter sabedoria, mas você não obedece, você não faz, você não vive. O tolo não é alguém que não conhece, é um tolo que conhece, mas não obedece. Esse é o tolo. Quem não conhece e, portanto, não obedece, é o simples. É outra categoria que a Bíblia trata, o simples, a pessoa que não sabe. Mas o resultado para os dois é o mesmo. Tanto quem sabe e faz errado, quanto o que sabe e faz errado, o fim dos dois é igual. Por quê? Porque não fez o que deveria ter feito. Então, o fato que sabe e que não sabe não vem muito ao caso. Mas aqui está falando alguém que é famoso em sabedoria, famoso em honra, é conhecido. Para ele basta um pouco de estultícia, basta uma mosca. Uma mosca morta. Não é um boi, não é um jacaré, um leão, um tigre, um elefante. É uma mosca. Uma coisinha desse tamanho. Então, um pouco de estultícia, uma mosca tem o mesmo efeito que moscas mortas no unguento do perfumador. Ele inutiliza. Então, a sabedoria do sábio, a honra do honrado, fica inutilizado com o quê? Com um pouco de tolice. Não precisa de muita tolice. Quando você faz um bolo, você usa, digamos, 500 gramas de farinha. Você não vai usar 500 gramas de fermento. Se você usar 500 gramas de fermento para 500 gramas de farinha, o seu forno vai explodir. Vai sair bolo pela cozinha fora, no meio da sala, dentro da rua, vai sair. Por quê? Porque você é um pouco de fermento leveda toda a massa. É o que a Bíblia fala, está na Bíblia, não estou falando, está na Bíblia. Então, um pouco de estultícia, ela causa grandes danos. Eu já sei que existem moscas pequenas, mas bem pequenininhas, mais chatinhas, pequenininhas. E eu já vi moscas grandes, não do tamanho de um frango, por exemplo, mas moscas que são bem maiores. Mas de qualquer jeito que você categorize, mosca é um animal pequeno. Tolice, basta um pouquinho. Assim como mosca, só basta uma. Um pouco de fermento levar a toda a massa, você vai encontrar em Gálatas 5:9. Só para dar referência que não estou
Eu não estou inventando frases bonitas, mas aqui está de fato na palavra de Deus. Como isso se traduz para a gente, pastor? Bom, decisões pequenas, decisões diárias, podem fazer uma grande diferença e pode causar um extremo mau cheiro. Mas, pastor, é bobagem. É uma mosca. Moscas mortas inutilizam o unguento do perfumador. Então, quando nós tomamos decisões, mesmo que pequenas, elas podem vir a ter um grande impacto. Porque uma má decisão vai te colocar num lugar onde você pode fazer uma outra má decisão. E o que eu observo é o seguinte, você começa aqui, você tem uma decisão, para a esquerda, para a direita, fazer o que é certo, fazer o que é errado. Quando você escolhe fazer o que é errado, você vai estar agora nessa posição. Nessa posição, você vai ter a escolha de fazer o que é errado, de novo, e fazer alguma coisa que é certo. Só que essa escolha de fazer o que é certo não vai ser tão boa quanto essa primeira escolha de fazer o que é certo. Então, cada vez que fazemos uma escolha errada, uma escolha tola, nós vamos limitando as boas escolhas a serem feitas mais adiante. Até chegar num ponto onde você vai encontrar uma escolha ruim e uma escolha pior. Pastor, eu tenho que escolher entre ruim e pior? Tem muitas pessoas que chegam num ponto na vida deles que não é escolher entre o bom e o ruim. É entre o ruim e o mais ruim. O pior. Porque foram tantas escolhas, foram tantas moscas pequenas que ninguém dá valor, que acaba estragando todo o produto, todo o unguento do perfumador. Então, a causa desse estrago é justamente moscas mortas, coisas pequenas que a gente acha que não tem nada a ver, é bobagem. Não existe tal coisa quando se trata de sabedoria, quando se trata de tolice. Nenhuma decisão em si é pequena ou sem importância, porque toda decisão te leva a outra decisão, cada escolha te leva a outras escolhas, e quando nós fazemos escolhas sábias, boas, as próximas escolhas, em vez de escolher entre ruim e pior, você vai escolher entre bom e melhor. Não é bom escolher entre bom e melhor? Por mais que você erre, você vai ficar com bom em vez do que do melhor. E aqui não. Entre ruim e pior, o melhor que você vai ter é o ruim. E se bobear é o pior. Então temos que ter muito cuidado para a gente ficar ligado, atentos às escolhas que nós fazemos, para não tirarmos de nós mesmos opções boas mais adiante do que nós precisamos. Então, moscas e mau cheiro, primeira coisa, a causa. A causa são aquelas decisões pequenas, aquelas atitudes pequenas. Ah, pastor, mas é só uma amizade que eu tenho. Pois é. Eu posso te contar exemplos e mais exemplos de amizades na Bíblia, que era só uma amizade, que causaram tragédias, catástrofes. Mas era só uma amizade. Era só uma mosca. Pois é. A mosca morta, ela inutiliza o unguento do perfumador. Versículo 1 ainda fala, fazem exalar mau cheiro e inutilizam o unguento. Então nós temos a causa, que são coisas pequenas da nossa vida, que a gente pensa que não tem consequência, mas tem. A segunda coisa é o fato que o efeito que isso vai ter vai ser mau cheiro. Eu não quero saber o grau do mau cheiro, eu não quero o mau cheiro da minha vida. Eu quero o bom perfume de Deus, não o mau cheiro das moscas mortas. Então, nesse caso, o mau cheiro aqui está no perfume do perfumador, que, como eu disse, é irônico, porque o perfume é já para dar um bom cheiro. Então, não só inutiliza, ele vai tirar o propósito. Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual o plano que Deus tem para a sua vida? Qual a vontade de Deus para a sua vida? Pois é, esse propósito vai ser estragado. Assim como o perfume, que era para trazer um bom cheiro, está agora causando o quê? Um mau cheiro. Então, a vontade de Deus, segundo Romanos 12, versículo 1, 2 e 3, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Seja lá o que for. A vontade de Deus para mim não pode ser a vontade de Deus para você e vice-versa. Como eu já mencionei antes, a vontade de Deus para todo mundo
A vontade de Deus geral é para todo mundo, que é o quê? É ler a Bíblia, ir para a igreja, fazer o que é certo, não mentir, ser honesto, ser salvo. Essa é a vontade de Deus para todo mundo. É o que Deus quer. Nem sempre acontece, mas é o que Deus quer. Depende de nós, mas é o que Deus quer para todo mundo, não interessa. Se você é japonês, chinês, brasileiro, africano, se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é feio, se é bonito, não interessa. Deus quer isso para todo mundo. Ele quer que todo mundo seja salvo, que todo mundo viva uma vida justa, correta, boa, morra, vá para o céu e tenha um monte de galardão no céu. Essa é a vontade de Deus. Quer nos abençoar aqui na terra, essa é a vontade de Deus. Mas isso não depende só de Deus. Depende da nossa interação com Ele. Mas existe outra vontade de Deus que é específica para você e para mim. É uma vontade que ela foi concebida na mente de Deus antes da criação do mundo para você. A vontade de Deus específica para mim é para estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Não em outro lugar, mas aqui nessa cidade, nessa igreja. Essa é a vontade de Deus para mim, eu não tenho dúvida disso. Agora, pode ser que essa não seja a vontade de Deus para você. Deus não quer que você seja talvez um pastor, um missionário, um obreiro. E não há nenhum pecado não ser. Porque se eu sou pastor hoje, não é porque eu mereço, eu sou bom, melhor do que ninguém, não. É porque essa é a vontade de Deus. E eu tenho buscado caminhar conforme a vontade de Deus, e Deus me trazido e colocado aqui. Mas não quer dizer que a minha vontade de Deus é melhor do que a sua vontade de Deus que Deus tem para você. Se a vontade que Deus tem para você é simplesmente, sei lá, abrir a porta da igreja, vamos lá. Se é isso que Deus tem para você, então ela é tão maravilhosa e tão importante quanto a minha. Não interessa a vontade de Deus, o que ela é, mas quem chama. E como é a vontade de Deus, independente do que, ao que Ele lhe chama, aquilo é bom, é maravilhoso, é glorioso e é perfeito. Não interessa o que seja. Interessa que é a vontade dEle. Então a sua vontade e a minha vontade de Deus podem ser estragadas devido ao quê? Ao mau cheiro causado por moscas mortas. Por um pouco de estultícia, por um pouco de tolice, por algumas más decisões, aquilo pode comprometer. Pode ser que a gente se comprometa e que a gente possa ainda, tem como resgatar e voltar. Mas às vezes pode ser que não tem mais jeito. Cada caso é um caso, sempre há esperança, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, mas pode ser, eu vou dar um exemplo aqui, A Bíblia fala que um pastor, ele não pode ser casado e divorciado. É o que a Bíblia fala. Tá? Não vamos entrar nessa questão, mas é o que a Bíblia fala, deixar claro. O pastor não pode ser casado e divorciado. Não pode. Tá? Então, digamos que alguém é casado e divorciado, vamos exagerar aí, 3 vezes. Pastor, a vontade de Deus para a minha vida era isso, eu tenho certeza. Pois é, era. Você falou certo, era. Mas não pode mais ser. Por quê? Bom, você se desqualificou. Era a vontade de Deus, mas agora você não pode ser pastor, não pode ser diácono, porque o diácono também não pode ser divorciado. Então, o que acontece é que muitas vezes nós podemos nos desqualificar da perfeita vontade de Deus. Deus tem um plano B. Tem um plano C, D, F, G, H, até o final do alfabeto. Deus sempre tem um plano. Não vai ser o plano A, não vai ser o plano aquele que ele tinha. Mas sempre vai ter um plano. Mas nós podemos perder o A, o B, talvez o C, sempre vai ter um plano. Mas quanto mais planos nós perdemos, mais longe do plano A ficamos. Através do quê? De um pouco de estultícia. Tinha uma mosquinha morta aqui. Besteira isso daí. Passa uma água aqui, ó. Tá novo. Tá novo? Não. Tá estragado. Tá estragado. O mau cheiro inutiliza o perfume e o torna inútil. Outro exemplo que a Bíblia fala sobre inutilidade e suas consequências foi o que Jesus falou em Mateus 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, parar de salgar, se o sal for insípido, como se há de salgar? Bom, se o sal não está mais salgando, você vai salgar com o quê? Bom, só não é com aquele sal, né? Você perdeu a insipidez. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aqui, se eu ler o contexto, está falando sobre o povo de Deus, sobre os crentes.
Ele falou, vós sois. Por acaso, a gente é sal? Não, a gente não é sal. É um exemplo, ele está dando um exemplo, uma ilustração. Ele falou, vocês são sal, mas se você deixar de salgar, vocês não vão prestar para nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Não é triste que a gente vê o nome de Deus, igrejas de Deus, o nome crente sendo pisado pelos homens? Tipo, todo crente é hipócrita, todo crente mente, todo crente não presta, todo crente... Em muitos casos, essas afirmações são corretas. Não é triste? Sabe o que é isso? É ser pisado pelos homens. Tem gente que não vai pegar uma Bíblia, entrar numa igreja, ouvir o Evangelho, porque conhece algum crente que é um péssimo exemplo. Fofoca, rouba, fala mal, trapaceia. Pois é, alguém vê aquilo e fala, se isso é sal, não está salgando nada. Não presta mais nada, não sei se é pisado pelos homens. Pisado pelos homens é o nome de Deus que é pisado pelos homens. Todo crente não presta. Bom, é mentira, porque eu conheço crente que presta. Mas a verdade é que tem muito crente que deixa a desejar, dá mau testemunho. Muito crente que no dia de igreja estão aonde? Estão jogando bola, estão em casa, estão na praia, estão... Mas estou errado assistir televisão, ficar na praia, jogar bola? Não. Mas a hora de estar na casa do Senhor é a hora de estar onde? Na casa do Senhor. Que golaço ele fez. Ele não é um crente. Ele disse ser o crente, né? Mas, é domingo de manhã, ou domingo... Tá onde? Tá. O vizinho. Vizinho, irmã, não é culto hoje? Mas... Vizinho, irmã, eu vi ontem uns pratos quebrando aí, você aos berros com seu marido, que história é essa? Mau testemunho. Sabe o que é isso? É ser inutilizado. É mosca em cima de mosca, em cima de mosca, é decisão errada, em cima de decisão errada, atitude errada, e acaba inutilizando. Você não está salgando nada quem assim faz. E a Bíblia fala, você não faz mais nada, você é jogado fora e ser pisado pelos homens. Motivo de chacota, motivo de piada e motivo de o nome de Deus ser blasfemado e dessecrado. Por quê? Porque você quer a luz do mundo. Outro exemplo, Jesus falou, ninguém acende um lampião e coloca embaixo de uma cesta. Se você é salvo, você tem a luz. Então deixa ela brilhar para que os homens vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mas você pega, não você, mas a pessoa pega e coloca uma bacia em cima da luz, vai iluminar o quê? Nada. Serve para quê? Nada. O sal sem salgar, serve para quê? Nada. O unguento do perfume que dá cheiro mau em vez de cheiro bom, serve para quê? Para nada, gente. Tudo causa de quê? Moscas mortas. Então vamos ter cuidado com as moscas mortas. Tá? Deus não quer isso para você, mas o diabo quer. O diabo nunca vai poder tirar a sua salvação. Nunca, jamais não existe. Jesus falou, vocês são meus, vocês estão na minha mão e a minha mão está na mão do Pai. Ninguém tira vocês das minhas mãos. O diabo não tem como tirar a salvação. Quando você vê alguém falando, eu perdi a salvação. Mentira, 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 mentira. Não está na Bíblia isso, é mentira, não tira. Vida eterna, como você recebe uma coisa eterna, não acaba nunca. Se acaba, não é eterna. A salvação é um dom gratuito. Se Deus não deu, se Ele emprestou, Ele não deu. Salvação não é um presente, não é emprestado. Salvação é pela graça, por meio da fé. Agora, o que o diabo pode fazer é tirar o seu testemunho. O que ele pode fazer é cobrir a sua luz. O que ele pode fazer é tirar o salgar do seu sal. O que ele pode fazer é trazer moscas mortas. Isso ele pode fazer. Ele pode apagar a sua luz, tirar o seu sal e jogar mosca morta na sua vida. Isso ele pode e ele faz. Mas só se nós permitirmos. Só se nós permitirmos. Então ele é muito esperto. Ele não vai chegar aqui e dizer, eu vim aqui apagar sua luz, tirar seu sal e jogar mosca morta. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer assim, é só uma mosquinha. É só um pouquinho. E aos poucos chega na inutilidade. Então não permita moscas. Não permita. Nós vimos a causa das moscas e do mau cheiro, nós vimos o efeito. No versículo 1, vamos ver o alvo. Sabemos que é crentes, mas mais especificamente, o alvo.
Diz aqui, o famoso em sabedoria e em honra. Os alvos principais das moscas do diabo são aqueles que têm a fama de serem sábios e honrosos. Agora veja só, ter fama não quer dizer que você é. Ter fama de ser sábio não quer dizer que você é sábio. Você tem a fama. Tem muita gente que tem fama porque fizeram alguma coisa 10 anos atrás, até hoje tem a fama. Vou dar um exemplo. Lá em Êxodo, quando fala sobre Jericó, que os espiões entraram em Jericó, nas muralhas, eles foram acolhidos por quem? Raabe, a prostituta. Só que Raabe, a prostituta, não era mais prostituta. Como é que você sabe disso? Bom, a Bíblia fala que ela fazia linho no teto da casa dela, ela secava as fibras, ou seja, ela tinha uma profissão honesta. E por que chamavam ela de Raabe, a prostituta? Porque às vezes fica a fama. No caso dela ficou a má fama. Muito cuidado tenham com pessoas que tinham fama de ser alguma coisa, mas não são mais, coisas boas no caso. Eu, quando cheguei em Maceió muitos anos atrás, eu fui recomendado um mecânico. No caso, deu um problema, levei no mecânico, não conhecia ninguém, perguntei para um amigo meu, leva lá. Aí ele falou assim, fica na rua tal, no farol, tal coisa. Eu fui, levei lá, o nome dele é Roberto, seu xará. Que bom. Aí eu chego lá, tá na placa, Roberto Ladrão. Aí eu falei, por favor, Roberto. Eu falei, mas isso daí... Ele falou, não, isso daí é um nome que pegou, que não sei o quê, eu sou conhecido como Roberto Ladrão, então fica aí Roberto Ladrão. Eu falei, rapaz, conta essa história direito. Mas como foi recomendado por um amigo meu, muito amigo, então eu confiei, né? E realmente nunca me deu motivo para desconfiar de nada dele. Mas ficou a fama, será que ele era de fato ladrão? Eu não sei, mas são exemplos de fama. Fama ruim que fica, mas também o oposto. Tem gente que tem fama boa. Um dia ele ia para a igreja, um dia ele lia a Bíblia, um dia ele era sábio, um dia... E desde aquele dia, lá para cá, já causou problema, já foi preso, deixou a mulher, deixou a mulher, mas ele tem a fama. 10 anos atrás, o cara era top. Sim, e de lá para cá? De lá para cá é uma tristeza. Então, só porque a pessoa tem a fama, não quer dizer que a pessoa é. Tá? Ser famoso por algo não quer dizer que você é. Vou dar um exemplo. Tido como um dos maiores ou o melhor jogador de futebol do mundo, o tal rei, entre aspas, né? O Pelé. Ele joga alguma bola boa hoje? Não, que eu soube, está doente, muito doente. Tá? Que Deus o levante, mas está muito doente. Eu acho que há anos que não joga bola. Ou seja, ele tem fama, mas não é um bom jogador. Tem, claro, o cara está com não sei quantos anos já, doente, claro que não vai jogar. Mas entenda, ficou a fama, o cara é famoso. Por jogar futebol, mas não joga futebol mais. A fama ficou. Então aqui está falando sobre pessoas que são conhecidos. E quanto mais famoso nós somos, famoso, todo mundo conhece a gente, maior é o alvo nas nossas costas. E eu diria, voltando aqui aos crentes, que crentes são famosos, conhecidos, como sendo o quê? Povo de Deus, povo honesto, povo digno, povo de confiança, povo que ajuda, povo que se preocupa. Essa é a fama do povo de Deus. Nem sempre essa fama é verdade, às vezes é famoso, como eu já mencionei, por outros motivos, mas a fama é que nós devemos ser sábios porque nós temos a sabedoria. Nós devemos ser todas as coisas boas que refletem Deus porque nós temos a luz, nós somos o sal. Então, o alvo maior do diabo não é o mundo. Não é o mundo. O mundo já está no maligno. Lá em 1 João fala isso. Todo o mundo jaz no maligno. O diabo não vai se preocupar muito com quem já está nele, já está no time dele, jogando no time dele. Mas aqueles que são famosos em honra e sabedoria, aqueles que devem ser conhecidos,
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você entendeu? Que se chama pelo meu nome. Pessoas que são famosas, conhecidas, chamadas pelo nome de Deus. Quantos crentes enchem a boca e falam, eu sou de Deus? Mas é só ar quente saindo da boca. Por quê? Porque muitas vezes o povo de Deus é o alvo principal. Muitas vezes não. O povo de Deus é o alvo principal do diabo. O diabo não está se esquentando, se ocupando com o mundo. O mundo já está no maligno. Então ele vai vir atrás de quem? Do povo de Deus. Ah, então não quero ser povo de Deus. A Bíblia também fala, Jesus falou, não temais, eu venci o mundo. Ele diz, não temais, o que está em vós, ou seja, Cristo, é maior do que o diabo, é maior do que o mundo. Então não é para ter medo disso, é para ficar esperto. Tá? Ficar esperto. Porque nós somos os alvos principais das moscas mortas do diabo. Crentes em geral não são, ou deveriam ser, o sal da terra. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Isso aqui é Deus falando, olha, não quero você ser os mestres, ser os tops, por quê? Porque quem está mais em cima vai receber um juízo mais severo de Deus. Deus vai julgar a mim como pastor mais severamente do que vocês. Oba! Por isso que eu não vou seguir a vontade de Deus, não vou ser o que Deus me chamou a ser? Não. Mas aqui o que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, entenda, quanto mais alto você for, maior é o alvo nas suas costas. E mais moscas vão ser lançadas na sua direção. Olha o que fala Lucas 12, 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com pouco açoite será castigado. E qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, quanto mais você cresce no conhecimento, na graça, no poder, quanto mais bênçãos você recebe, mais severamente você será julgado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Aí você vai dizer, então não quero as bênçãos. Então não quero ser abençoado. Claro que a gente quer ser abençoado, mas entenda, junto com a bênção vem a responsabilidade. De quê? De ser sal, de ser luz e manter as moscas mortas longe do unguento. Não é para a gente não querer ser abençoado. Que loucura é essa? Não quero dar uma bênção então, não quero. Não, a gente quer a bênção. Agora entenda. Vai ser cobrado mais. Nós vamos ser mais cobrados. O resultado, rapidinho, versículo 10, versículo 3 do mesmo capítulo, que a gente não lemos, eu vou ler agora. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento, e diz a todos que é tolo. Que fala o seguinte, o resultado é o seguinte, está no mesmo contexto da mosca, do mau cheiro, do unguento. Está dizendo o seguinte, o tolo quando anda no seu caminho, ele não tem entendimento porque é tolo. Ele sabe, mas não faz. Tá? Aí diz aqui, falta o entendimento e diz a todos que é tolo. O tolo, ao andar na sua tolice, estará publicando, avisando, dizendo para todo mundo, não dizendo com a boca, mas as pessoas que veem a vida dele e falam, ali vai um tolo. É isso que fala aqui, ó. Falta de entendimento e diz a todos que é tolo. Não é que ele diz. E até quando o tolo vai pelo caminho, é pelo caminho que ele anda, é o modo que ele vive, é como ele se porta. Está todo mundo vendo que é um tolo. Só dá cabeçada, só leva tropeço, só faz besteira. Está dizendo para todo mundo que ele é um tolo. O resultado. Então, o resultado é que todo mundo fica sabendo que o unguento já está mal cheiroso. Todo mundo percebe. Números 32, 23. Deus fala, e se não fizerdes assim, é o quê? Deus acabou de dar uma série de mandamentos. Aí ele fala assim, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Isso quer dizer, você não vai fugir das consequências do seu pecado. O seu pecado vai atrás de você, ele vai te achar, e você vai pagar o preço. Talvez não vai ser hoje, talvez não vai ser amanhã, não vai ser depois,
Mas sempre vai chegar o dia do acerto de contas. Seu pecado há de te achar. Você pode fugir, forrer, se esconder, fazer o que você quiser. Mas um dia o teu pecado vai te achar. Vai te achar. Enquanto o tolo anda na sua tolice, moscas de mau cheiro, sua vida, ele estará anunciando pela sua vida que ele é um tolo. E todos vão perceber. Não é segredo. Só está se enganando o próprio tolo, que acha que está abafando. Mas quem está de fora olhando, está assim, ó. Ele não vê isso não, é? Ele não percebe não, é? E a verdade é que muitas vezes ele não percebe. Porque o pecado cega. A tolice cega e emburrece. A Bíblia é clara. Mateus 7,20. Pelos seus frutos os conhecereis. Não só uma árvore, uma planta, mas uma pessoa. Pelos seus frutos conhecereis. E o tolo passa a vida deixando um rastro de destruição, tristeza, problema, desavença, mas ele não enxerga isso. Ele acha que está indo no caminho certo. Só que diz aqui, e diz a todos que é tolo. Por esse rastro, ele vai anunciando que ele realmente é. Então, cuidado com as moscas. Cuidado. Mateus 25:21, já terminando. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Como é que Deus vai nos colocar sobre muito se a gente foi infiel no pouco? Se nós não podemos cuidar de algumas moscas mortas afastadas da nossa vida, como é que Deus vai nos dar as reais riquezas e bênçãos? Ele não vai. Devido às moscas mortas. Então cuidado com coisas pequenas. Coisas como a amargura. Amargura é uma coisa que é pequena, passa despercebida. Mas a amargura, a árvore da amargura, começa com a raiz de amargura. Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, olha a raiz. Você vê a raiz? Não. Ela começa pequena? Começa pequena. Mas depois que ela cresce, aí todo mundo vê a árvore. Mas olha o que fala aqui, ó. De que nenhuma raiz de amargura brotando, bom, brotando já não é mais só invisível, né? Agora a raiz brotou. Brotando vos perturbe e por ela, a amargura, muitos se contaminem. Então vai afetar você e aqueles ao seu redor. Assim como uma árvore cresce e dá sombra e frutos para um bocado de gente, pois é, a amargura também. Só que a sombra e a fruta da amargura ninguém quer. Porque não é uma fruta boa. É amarga. Está aí o nome, amargura. A amargura é uma mosca. Se não cuidar, causa problema. Outra coisa pequena, rapidamente aqui, a língua. A Bíblia fala em Tiago 3,5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua. Fofoca, mentira, criticismo. Tudo isso é o quê? É a linguazinha ali, aqui, ó. E a maioria das vezes ninguém está vendo a sua língua. A não ser que você anda com a língua de fora, né? Mas geralmente a língua é um membro que está na sua boca. Mesmo quando você fala, ninguém está lá. Fala, aí eu for para o dentista, for para o médico, pode ser. Mas normalmente você não vê a língua da pessoa. Ela está escondida aqui, atrás da gengiva, atrás do dente, dentro da boca. Pequena, ninguém vê. Igual a raiz, pequena, ninguém vê, mas causa um grande estrago. Como moscas, pequenas, que ninguém vê. Mas podem inutilizar o unguento do perfumador e causar um mau cheiro. Então vamos ter cuidado com as moscas em nossas vidas, para não estragar e não causar mau cheiro na minha vida e na sua vida.